Fala Tricolada, olha Alexandre Antônio aqui de volta para mais um vídeo e o vídeo de hoje é pré-jogo Fluminense Botafogo no Engenhão às 4 horas da tarde, semifinal da Taça Rio. Graças a Deus esse campeonato está chegando ao fim, esse martírio aí, principalmente do Fluminense, e vai passar pela TV porque a Globo acatou a decisão judicial e vai transmitir a partida pela TV Globo, canal aberto, pela Sport TV e também pelo Premier. E uma atenção pra gente nisso aí. A Rede Globo autorizou Fluminense e Botafogo a transmitirem a partida pelos seus canais no YouTube ou comercializar a partida. Foi autorizado pela Rede Globo. Até o momento, nem Fluminense nem Botafogo falaram se vão transmitir ou não. Botafogo se pronunciou ontem de ontem, dizendo que tinha condições de transmitir suas partidas pelo canal do Botafogo, claro, a partida sendo transmitida no Engenhão, que ele tem todo o sistema de câmeras lá. Mas o Fluminense até o momento se calou. Aí hoje, escreveu uma nota oficial em conjunto, Fluminense e Botafogo, reclamaram, choraram, se queixaram da federação, falaram de deslocamento, que tiveram que jogar em outra cidade, no caso o Fluminense foi para Bacaxá, e o Botafogo foi jogar lá na Ilha do Governador contra a Portuguesa. Citaram por alto o Flamengo, que jogou todas as suas partidas no Maracanã, e Fluminense e Botafogo aceitaram que isso acontecesse. Realmente estão somente presos a nota oficiais. E essa é a minha reclamação, antes de entrar no assunto pré-jogo, escalação e tudo, que o Fluminense precisa urgentemente parar com esse tipo de notas oficiais, que nunca surtiram nenhum efeito. Fica muito bonitinho nota oficial para lacrar, para receber aplauso de torcedor no Twitter, no Facebook. Que legal, pô, belo posicionamento. Mas o Fluminense precisa, que é o caso aqui, nosso canal, a nossa responsabilidade, o Botafogo que cuide da dele lá, o Fluminense precisa se posicionar além das notas oficiais. Se posicionar em não querer mais disputar esse campeonato no próximo ano. E aí, a pergunta que eu faço, vai entrar depois dessa humilhação toda que o Fluminense tem passado, sendo cobrado na quarta e na quinta rodada, valores abusivos, 20 vezes mais do que foi cobrado a Flamengo e Vasco, vai entrar em campo contra o Botafogo? Vai fazer o quê? Vai aceitar disputar esse campeonato novamente em 2021? Vai ter campeonato carioca com a presença do Fluminense? Porque eu vou te adiantar, adianta você, torcedor, e a todos, enquanto tiver Rubens Lopes na Federação Carioca e tiver essa rapaziada do Flamengo que comanda o Flamengo lá, as humilhações e esses abusos de valores abusivos e de tabela manipulada, porque isso é uma manipulação de tabela, é um campeonato desequilibrado, como diz a nota oficial do Fluminense. Quando apenas um time grande que já tem todo o poder financeiro, bom time, não podemos negar isso, tem o privilégio de jogar todas as suas partidas no Maracanã. O Fluminense, com sua grandeza, com a sua história, com a quantidade de títulos estaduais que o Fluminense tem, aceita se deslocar do Rio até Bacaxá. Claro, desrespeito, deboche, cobranças abusivas 20 vezes mais do que é cobrada Flamengo e Vasco. E o presidente do Fluminense vai lá para a rede social e escreve nota oficial. Escreve uma nota oficial, vão rasgar a nota oficial, vão excluir do computador, não vão nem ler. Mário, chegou a hora de entrar em ação, ir para outra federação, procurar um meio de não disputar mais isso, criar um outro campeonato, chamar outros clubes. Vem cá, rapaziada, vem cá. Vamos criar um campeonato aqui, Sul Minas, Rio Sul, não sei. Rio Sul é um shopping que tem aqui no Rio de Janeiro. Mas pode fazer isso, faz um campeonato Rio Sul Minas, como já ventilou-se isso uma vez. Fazer tipo uma Copa do Nordeste aqui na região Sul, Sudeste. Fazer uma outra competição, esquecer, enterrar e acabar de vez com esse campeonato carioca. O Fluminense não pode passar por toda essa humilhação que tem passado e se prender à nota oficial nas redes sociais
se queixando de mimimi, passando como chorão. Está na hora de entrar na justiça, cobrar o dinheiro que foi cobrado indevidamente na quarta e na quinta rodada. Está na hora de se posicionar dizendo que não vai mais disputar uma porcaria dessa e se posicionar de vez. Ir para o ataque. Fazer valer todos aqueles seus apelidos, Mário, de Super Mário, de grande advogado. Então está na hora de você agradar não só os que defendem a sua administração, como também agradar aqueles que são contra ti, que são oposição. Porque está todo mundo aguardando um posicionamento mais firme da tua parte e não apenas notas oficiais. Vamos ao jogo, que será transmitido 4 horas da tarde. Foi autorizado a Fluminense e Botafogo a mostrarem a partida pelo YouTube. Não falaram nada. O Fluminense parece que não está preparado, não sei. Porque o Fluminense também não fala pra gente se está preparado ou não para transmitir, a gente não sabe. Botafogo já disse que está, mas vai passar na Globo, vai passar no Sport TV, vai passar no Premiere e tá tranquilo para você assistir dentro de casa às 4 horas no Engenhão, semifinal desse campeonato que está acabando, graças ao meu bom Deus. O último jogo do Botafogo foi contra a Portuguesa, jogou muito mal. Quem salvou o Botafogo foi o Cavalieri. Lembrou aquele Cavalieri de 2012 com grandes defesas. E aí me chamou muita atenção a incompetência da Portuguesa para fazer gol. O Botafogo foi muito mal nesse jogo. Peguei como base esse time que jogou contra a Portuguesa para trazer para vocês. Com o Cavalieri no gol, é um conhecido do Fluminense, todo mundo sabe quem é o Cavalieri, campeão brasileiro. Lateral direito, Fernando, e a dupla de zaga do Botafogo é o Canu e Benevenuto. O lateral esquerdo é um conhecido de vocês, não de boa lembrança, é o lateral esquerdo Guilherme Santos. Se o Gilberto tomar canseira do Guilherme Santos, é para mandar o Gilberto embora no dia seguinte. Então o Guilherme Santos está na lateral esquerda do Botafogo. O volante é o Caio Alexandre, mas no jogo contra a Cabo Friense, quem jogou foi o Cícero numa função diferente. O Cícero jogou como líbero, praticamente um líbero, formando um trio de zagueiros na zaga do Botafogo. Mas o Caio Alexandre foi para essa posição, o Cícero foi para o banco e o Caio Alexandre foi muito bem nesse último jogo. O Honda fica na armação do jogo ao lado do Bruno Nazário. O Botafogo joga com um trio de ataque. O Pedro Rangel, que é um centroavante, ele cai pelos lados também, principalmente pelo lado direito, e fica trocando de lado com o Luiz Henrique, que é alto, rápido, forte, muito perigoso, o Luiz Henrique. E o lado esquerdo tem um ponto esquerdo, o cara que abre ali pelo lado esquerdo, que é o Luiz Fernando. Então é um trio. Luiz Fernando pela esquerda, Luiz Henrique pela direita e o Pedro Rangel é o centroavante com mais mobilidade. Esse é o time do Paulo Tuori, que jogou no 4-3-3 contra a Portuguesa. Vamos ver como ele vai montar esse time contra o Fluminense. Vamos falar agora do nosso Fluminense, que joga pelo empate. O empate classifica o Fluminense para fazer a final contra o Flamengo. Eu não sei se ele está escalando o time pensando no Flamengo, já com medo, porque 3 volantes é o estilo que ele adotava lá no Internacional de Porto Alegre. Quando o Odair foi contratado, todo mundo falava que ele adorava jogar com 3 volantes. E até o momento ele não implementou isso no Fluminense, mas ele vai usar agora contra o Botafogo. Acho um absurdo ele jogar com 3 volantes contra o Botafogo. O Botafogo está bem no nível do Fluminense, não tem nada que assuste no Botafogo ao Fluminense para que ele venha com 3 volantes. Fiz um vídeo anterior, que vou colocar no cards aqui, para vocês assistirem, depois desse aqui, claro, sobre a minha reclamação da garotada de Xerém ficar de lado nas escalações. Citei que na equipe titular só tinha o Marcos Paulo e o Wellington Silva, que já é um veterano, já rodou e voltou para o Fluminense, apesar de ser um garoto de Xerém, já rodou. O Marcos Paulo era o único menino de Xerém, jovem nesse time, um time muito envelhecido. E o que o Odair faz hoje? Tira o menino Marcos Paulo, né? Ele não tem coragem para tirar os veteranos, para a rapaziada acima dos 30, mas tem uma coragem enorme para tirar a garotada. Ele treinou no dia de hoje com a seguinte formação: Muriel no gol, lateral direito Gilberto, a dupla de zaga é o Nino e o Digão. Ainda não está certo se o Digão vai começar a partida, mas é bem provável que o Digão faça a dupla de zaga com o Nino.
Ele foi testado ao lado do Nino hoje. E o lateral esquerdo, o Egídio, voltando depois de suspensão. Aí tem uma trinca de volantes aí que ele colocou para... Não adianta, Aldair. Você vai dizer que você recuou, você adiantou, vamos dizer o caso. Você adiantou o Iago porque o Iago Felipe jogava nessa posição de meia adiantado no Goiás ou nos outros clubes que ele passou. Você vai dizer isso. Mas o Iago não vai fazer essa função realmente. Quem poderia, na verdade, fazer essa função no meio de campo, jogando ao lado do Nenê, auxiliando na armação do jogo, era o próprio Marcos Paulo. Era só você tirar o Marcos Paulo lá da ponta esquerda, que você insiste em colocá-lo aberto pela esquerda, recuar o menino para o meio de campo para jogar ao lado do jovem Nenê. Mas não foi isso que você fez, e muito menos você deu oportunidade para o Miguel criar no meio de campo. Você preferiu colocar o Dodge no meio de campo e barrar o menino Marcos Paulo. Pois é, amigos, ele fez o seguinte meio de campo no treino de hoje. Dodge jogando ao lado do Hudson e no meio de campo, num 4-4-2, no meio de campo ele colocou o Iago pela esquerda e Nenê pela direita no meio de campo e Fred e o Wellington Silva na frente no ataque. Então, 3 jogadores de característica de marcação, mais o Nenê que não sabe marcar um jogo, que é um senhor de idade de 38 anos de idade. O que podemos esperar deste meio de campo em termos de criação de jogada nessa partida contra o Botafogo? Nada. É um meio de campo acéfalo, um meio de campo que não pensa o jogo. Você vai insistir, porque sempre aparece alguém para dizer que o Nenê sabe armar jogo. O Nenê não sabe. Nenê tem características ofensivas de entrar dentro da área. Quem poderia vir ao meio de campo armar a jogada foi barrado no treino de hoje, que é o Marcos Paulo. Ou o Miguel, que ele não dá oportunidade para entrar dentro de campo. Ele preferiu, repito, colocar o Dodge ao lado do Hudson, colocar mais um volante no time e tirar um meia atacante, um meia armador, que é o Marcos Paulo. Pois bem, então vamos com esse time nesse 4-4-2 do gênio Odair, que ele trouxe esse esquema, esses 3 volantes lá do Internacional, que ele usava, ele era useiro e vezeiro de utilizar lá no Internacional, e a torcida do Inter detestava. Segura na mão de Deus e vai. Então, com essa barração do Marcos Paulo, mais uma vez a prova de que Xerém está perdendo espaço com um treinador que não sabe valorizar a garotada aí, a rapaziada prata da casa do nosso Fluminense. É uma pena. Então, bom jogo para todos nós, vai ter transmissão, então a gente vai poder fazer um pós-jogo com uma visão melhor do que aconteceu dentro do campo. Aguardo vocês nesse domingo para a nossa live, para a gente poder falar aí sobre esse jogo. Live às 22 horas da noite para a gente conversar sobre esse Fluminense e Botafogo, semifinal da Taça Rio. Um abração, muito obrigado pela audiência. Deixa o like maneiro aí, se inscreva no canal, recomenda. Você está assistindo meu vídeo todo dia e ainda não se inscreveu. Um beijão no coração, fique com Deus. Até o próximo. Flui!